Debate RDK no ar, voltamos, eu, Diogo Botti, Aldir Heister, Ademar. Lembrando que o patrocínio do nosso programa é do Meneghini Veículos, lá em Arroio do Meio. Bons negócios voltando por lá. Meneghini Veículos, novos e seminovos, de garantia, com qualidade. Só chegar lá que o Meneghini vai ter um baita atendimento para você. Encerramos o primeiro bloco falando de Internacional, falar um pouquinho também de Grêmio, seleção brasileira ainda. Bom retomar o brasileiro. Estava bravo aqui com o Cudê e tal. Ele não diz que não entende nada que ele fala. Tu entende alguma coisa? Eu acho que o problema do Cudê não é se ele fala bem, se as pessoas entendem. Ele não é para ser professor. Aliás, ele fala bem antes dos jogos. Ele costuma falar de forma esquisita, enrolada depois dos jogos, né? Já não percebeu isso? Então, deixa eu fazer uma pergunta Ele bem dá difícil. entrevista antes do jogo, tu entende bem o que ele fala. Essa derrota do Inter, assim, qual é o prazo do Cudê? O Cudê tem prazo de validade? Acho que sim. Eu acho, por exemplo, que uma sequência ruim agora no jogo de amanhã, Corinthians, que é um time que é um clube com uma história e uma camisa, mas que está com um time numa situação muito ruim, né? Vamos combinar, em termos de tabela, dá para ver o que está acontecendo. A crise lá no Corinthians é interminável, não sabe onde é que vai parar. Então, um resultado ruim amanhã, combinado com uma sequência ruim no Grenal, eu acho que aí começa a fazer a direção do Inter repensar muita coisa, né? Não tenho dúvidas em relação a isso. É uma semana decisiva. O que eu estava dizendo antes para vocês aí, uma analogia que eu faço, né? E percebo, tenho acompanhado a manifestação dos torcedores, o humor dos torcedores em relação ao trabalho do Cudê, é que o Inter definitivamente não comprou uma Ferrari, não montou uma Ferrari de luxo com o time que tem. Mas o time do Inter é pelo menos um Porsche, né? Vou combinar aqui uma BMW, não daquelas de primeira linha, mas uma BMW. Só que o motorista que o Inter tem para esses carros aí mal dirige uma Kombi, com todo o respeito aos combeiros, né? Eu tenho Kombi e gosto muito. Mas o cara tem dificuldade para manobrar um Fusca. A verdade é essa. Não é possível, eu não tô nem falando de jogos, por exemplo, contra São Paulo. Acho razoável um empate com São Paulo, nas circunstâncias em que se deu. O problema é ver o Internacional fazer uma campanha ridícula, pífia, um desempenho horroroso, numa Sul-Americana com times de muito baixa qualidade, e ver o Internacional se repetir no Campeonato Brasileiro, entregando pontos para Atlético Goianiense em casa, e ir lá e perder para o Vitória. Gente, vamos combinar aqui entre nós, o Vitória teria relativa dificuldade para jogar o Campeonato Gaúcho da Série A. O time do Vitória é risível, é muito fraco. O time do Vitória tem, olha, o destaque do Vitória é o Camutanga. O zagueiro é o Camutanga, gente. Pelo amor de Deus. E aí o Internacional vai lá e faz um primeiro tempo horroroso. Uma coisa assim, constrangedora para quem está assistindo, né? No segundo tempo melhora, mas para um time como o Internacional não basta melhorar no segundo tempo e empatar. Tem que ir para cima, empatar, tinha que ter lá feito mais 1 ou 2 gols, se impor contra um time limitado, cansado, como era o Vitória no segundo tempo. O que acontece? Faz a forceps, a duras penas, o gol de empate, contando com um passe que nenhum jogador desses contratados deu até hoje, que é de um menino de 16 anos, o Gabriel Carvalho, que entrou, um passe primoroso, uma enfiada de bola entre a marcação, quebrando toda a linha de marcação, nos pés de um cara que é um dos poucos que está jogando nesse ataque do Internacional. Vai lá e empata. Aí se imagina, né, como disse o Ademar antes, olha, eu achei que o Inter ia ganhar. Todo mundo ficou imaginando, bom, agora o Vitória é cansado, o Internacional trocou, colocou gente nova, está com mais titulares, empatou, vai para cima. Não. É um time covarde, que reflete aquilo que provavelmente é o treinador, a forma de jogar. Foi se acomodando, recuando e terminou o jogo pressionado pelo Vitória. O gol, o pênalti, só é resultado de um recuo, de uma postura inexplicavelmente defensiva do Internacional no final. Sofreu pressão e acabou ali numa sequência de escanteios, aquela bobagem do Alário. É atacante, está lá na frente para fazer gol e vai lá para a área. É comum um atacante fazer isso. Fazer essas M quando vai para lá, né? E ele fez a penalidade, o fato é esse. Então, sabe, me parece que
né, o motorista dessa locomotiva, se não então uma BMW, um Porsche, a locomotiva que o Internacional montou, disponibilizou, o maquinista não sabe exatamente o que fazer com isso tudo, e eu acho, né, pelo que vi até agora, que o Internacional não irá a lugar nenhum em todas as competições que está. Não acredito, porque não é questão de resultado. O Inter é um time que fez 6 gols até agora no Campeonato Brasileiro. 6. Olha o absurdo que nós estamos. Claro que o Grêmio também tem só 6, se eu não me engano, acho que o Grêmio só fez 6 até agora. Estou falando do Internacional, depois vamos falar do Grêmio. Não é possível, cara, um time que tem Valência, Borré, Alário, Wanderson, agora esse menino que apareceu e que está sendo a salvação da Lavoura, custou nada para o Internacional, Wesley, né? E talvez pode botar na lista aí, o Luca e mais uns aí, e um time que tem jogadores desse naipe, tem 6 gols marcados no Campeonato Brasileiro. Isso é inadmissível. Então, me parece muito claro que todas as oportunidades foram dadas ao Kudê e ele conseguiu não ser finalista do Campeonato Gaúcho, ele conseguiu não classificar num grupo horroroso da Sul-Americana e agora no Campeonato Brasileiro os desempenhos estão aí do jeito que estão. E tem uma disputa contra o Juventude aí pela Copa do Brasil agora, que, sinceramente, com o desempenho que o Internacional vem tendo no Campeonato Brasileiro, ou dentro de campo, nos jogos que vem realizando, não dá, sob hipótese alguma, para apostar que o Inter passa pelo Juventude. Esse é o resumo da ópera, infelizmente. Ademar, tu também tem essa má vontade toda com o Kudê, não? Não, com o Kudê não. Eu acho Gosta que do Kudê, eu acho que ele está no lugar certo. Eu e o presidente do Inter. Não, mas é inacreditável mesmo a questão da apatia. Eu fico admirado com isso, a apatia do time do Inter. Assim. Tipo, um time que caminha. Então, parece que os caras não estão muito aí, né? Às vezes, assim, parece que está... Bom, se vai ganhar, tudo bem. Se perder, eu vou dar uma explicação depois, eu vou dar uma enrolada. Parece complicado, né? Mas eu acho que, tipo assim, a questão... A tabela reflete isso, né? Nós estávamos falando da questão da vantagem aqui, dos pontos que teria para disputar ainda. Já não tem mais isso aí, né? E com os jogos que tem vantagem, realmente, essa questão contra o Juventude na Copa do Brasil é uma coisa que parece muito clara, assim, que vai ser pau a pau. É um duelo de iguais, né? Vai ser difícil. Porque se olhar a tabela, o Juventude está 1 ponto atrás do Inter. Vai ser mais fácil para o Juventude. E no último jogo, o Juventude perdeu um monte de gol, né? Perdeu, podia ter... Não, eu não vamos ser malucos de comparar os times do Juventude e do Internacional. Agora, se colocar o desempenho que o Juventude vem mostrando em campo e o desempenho do Internacional, eu olho para os dois e eu sou obrigado a dizer, olha, aquele time de verde e branco ali está jogando mais. Ponto. Esse é o fato. Porque o Inter pode ter as vitórias e tal, acumulado nas competições que disputou, mas tipo, não tem desempenho. Não tem. Desempenho acha um gol, acha um pênalti, acha uma jogada. Desempenho internacional, um troço horroroso, é uma coisa assim, um time que dentro de campo. E as individuais são quase tudo do Wesley. Wesley. O Inter é dependente do cara. Gol, ou ele cruza, ou ele dá o passe, ou ele faz o gol. Eu fiquei impressionado domingo, cara, aquele volante que o Inter trouxe do Flamengo, o Thiago Maia. Que entregado. Ele resolveu competir com o René no quesito atrasar a bola. Tudo que ele pegava, jogava para trás. Até que uma hora dessas lá, não conseguiu acertar a bola. Né? A bola quicou, passou. Mas é um absurdo, um jogador com um talento absurdo, cara. É um jogador de muitíssima qualidade, joga em qualquer time do Campeonato Brasileiro. Como é que tem um desempenho tão ruim? Então o treinador, a função dele é colocar os jogadores na posição correta e fazer com que, com as virtudes que eles têm, eles possam agregar ao time. Ou seja, tem que explorar, extrair do jogador aquilo que ele tem de melhor para o conjunto do time. Mas não, é um troço horroroso, sem contar a escalação no primeiro tempo, né? Em que ele entupiu, ele botou aquele menino, que acho um bom jogador, o Matheus Dias, né? Totalmente fora de posição, né? Fora de posição, ele é lento, ele é um volante. É um volante. Mas não
É 5, né? Nossa! Cabeça de área. Ou seja, então, assim, o Internacional vai ter que dar uma olhada e não está dando mais para aguentar as explicações do Cudê ao final dos jogos, sabe? Vai se repetindo aquelas histórias, se apegando e se prendendo na posse de bola. Mas e daí se o Internacional tem 72% em média de posse de bola? Ela é estéril, ela é inócua, ela é improdutiva. Não adianta ter posse de bola e não saber, por exemplo, fazer gol, não saber botar a bola na rede, não tirar vantagem disso. Não adianta ter 80% de posse de bola. Aí o adversário vai lá, faz um gol e acabou com a história. Então não, tem que mudar. Ou ele muda, ou o Internacional que mude de comando, porque não vai ter absolutamente nenhum futuro em nenhuma das competições com este futebol. Com este. No Brasileiro, o Inter volta a campo amanhã, 21 horas e 30 minutos, contra o Corinthians, no estádio Orlando Scarpelli, posse do Inter, mando de campo do Inter, lá em Florianópolis. O Inter jogando no estádio do Figueirense. Essa peregrinação aí ajuda bastante também, né? Na qualidade. Não, sim. Para fechar de Inter, venda do Maurício, 8 milhões Sem de dúvida, euros. né? Sem dúvida que são circunstâncias atípicas, mas não é desculpa para fazer um enfrentamento ridículo contra um Vitória. Do Vitória, exatamente. Isso era desculpa para usar contra um Flamengo, contra um Cruzeiro, contra um Atlético Mineiro, São Paulo que empatou, né? São Paulo, um Grenal, onde né? Mas não contra o Vitória, contra o Atlético Goianiense. Vamos parar com conversa mole. O Inter reserva teria que ir lá e ter feito um enfrentamento de maior qualidade. E o Maurício, bom, se é verdade que o Palmeiras quer pagar essa grana aí, 7 milhões de euros para o Inter. 8 milhões de 8 milhões de euros. Para o Inter? Para o 8? Não, não. Não, para o Inter? Não. Sim, por 50%, o Inter só tem 50% dele. Pois é, dá 23 milhões para o Inter. É 46 milhões no total. Isso aí. Não. Sim. Eu vi hoje alguma coisa que o Inter quer 7 milhões para ele. É isso aí. A negociação outra com os outros cotistas é outra história. É 50%, o Inter é 50%. Não, mas ele os pega cotistas 50%. é o próprio jogador, é a maior Não, parte. é um clube lá do interior também que tem um pedaço. Tem uma parte, tem várias frentes ali. vários sócios no segundo. Primeiro 50% do Inter, 8 milhões de euros. Bom, eu achei que era 7, se for 8, por que não vendeu? 7 à vista e os outros 500 ganham duas sim. vezes. É isso aí. Por que não vendeu ainda? Vem Confirma cá, logo. vamos combinar aqui entre nós, né? O que o Maurício fez? Mas você deixou de jogar agora? esse ano já, né? Mas Então, eu achei que ele ele jogou bem em algumas partidas. Ele se entendia bem com o Alan Patrick. Mas ele era mais decisivo, ele parou de jogar. Essa É, temporada alguma ele coisa desistiu. aconteceu, Não né? quis mais. Ele já estava melhor. Né? Começou a aparecer um boato aqui ali, negociação para fora. É e menino, tal. né? Não adianta, E né? tal. A cabeça tem não 22 sobe, anos, 22 vamos combinar, é um menino ainda. Mas assim, mesmo nos melhores momentos do Maurício, em que nível em que prateleira ele está no futebol brasileiro? Eu acho que é um baita dinheiro para um jogador como ele. Tem que vender. Mas o Abel gosta dele lá. Eu não tenho dúvida que ele vai jogar muito. Ele vai jogar muito. Outro treinador pode fazer o cara jogar muito mais. Isso Tem isso também. Isso aí depende muito. Né? O maior exemplo é o Grêmio. Os caras não jogam, o Cuiabano não joga. Vai para um outro lugar, outro time. Esses dias eu vi o primeiro jogo dele. O cara jogou um monte, cara. Domingo jogou. Vamos entrar em Grêmio então. O Grêmio no final de semana lá em Cariacica. Agora faltou um minuto para acabar, né? Mas vamos entrar já rapidinho, só para introduzir. O Grêmio 2-1, derrota para o Botafogo, que é o atual líder do campeonato, com gol de Cuiabano, né? Então eu acho que o Grêmio agora que figura na zona de rebaixamento com 6 pontos. O time do Renato, a escolha do Renato e Cariacica, vocês estavam falando, né? Eu acho que foi. É que o futevôlei, né? Aquele Eu não posso mais marcado, perto, né? Ficou no Rio de Janeiro, jogou com o Flamengo, ficou todo o período ali treinando Acho que o Grêmio no vendeu. CT do Fluminense. Pode ser. Voltamos daqui a pouco, nosso tempo esgotou o último bloco, vai falar de Grêmio, de seleção brasileira. Lembrando, Meneghini Veículos. Um abraço.